Que bom que poderemos estarmos juntos para compartilharmos essas reflexões separadas para esta noite. Então, começamos assim. Conta-nos o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que houve 3 reuniões, quando ele diz que ele fora informado no mundo espiritual dessas reuniões. Então, ao redor da Terra, houve 2 reuniões, aliás, eram 2 reuniões e uma provável terceira. Então, ele nos conta que espíritos crísticos, angélicos, se reuniram pela primeira vez. Ali, estariam tratando sobre a formação de mais um planeta. E esse planeta seria governado por um destas entidades. Então, decide-se que seria Jesus, que nós conhecemos e demos o nome de Jesus. Tá bom aí? Pode ser que está muito alto. Certo. Então, essa é a primeira reunião da qual fala Emmanuel. A segunda reunião, lembrem que a Terra tem aí a ciência, vai mais ou menos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, esta reunião foi a primeira vez, nesta data mais ou menos é o que nós poderemos supor, porque seria a formação de um planeta. A segunda reunião, nós vamos pegar aí a fração do meio, 5,5 bilhão, vamos pegar ali as últimas centenas para esta segunda reunião. Porque essa segunda reunião já era para tratar da vinda do responsável pelo planeta. Porque ali já se tratavam, já haviam civilizações muito antigas, na Ásia, na África, nas Américas, já existiam civilizações. Naquele período, o Império Romano estava em plena expansão. E havia, vamos dizer assim, uma expectativa muito grande naquilo que estava acontecendo ali. Por quê? Esses espíritos que estavam reencarnando, eles tinham um objetivo, eles vieram com um objetivo. Então, toda assim, a formação da família romana já traziam já dos gregos aquela ideia de sociedade, aquela ideia de família, de construção coletiva, já estava sedimentado por ali. Mas havia uma tendência de desvirtuamento, como diz fato. Então, houve muito desvio do caminho. Então, há mais uma reunião, porque haveria necessidade do governador vir imergir na terra para que trouxesse todas essas informações, que Emmanuel fala que era o código, trazer o código do amor. Então já sabia, já tinha noção de viver em sociedade, já tinha noção do sentimento que era necessário para estarmos todos juntos. Mas a plena expansão do Império Romano para boa parte do planeta já estava deixando o caminho muito em direção a, vamos dizer assim, muito sofrimento além do necessário. Então, essa reunião foi necessária e os espíritos crísticos decidem. Jesus viria, o governador viria para aí. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual o tipo mais perfeito para que Deus poderia oferecer para nós aqui
reencarnados para nos servir de guia, de modelo? Aí os espíritos respondem: Jesus. Então, aquele que era a perfeição, aquela entidade crística que estava no mais alto, no topo da escala da qual falava Allan Kardec, viria para ter entre nós, trazer diretamente, a fonte viria até nós, trazendo o seu código do amor, trazendo o seu código de fraternidade. Então, segue Emmanuel nos informando que as entidades ali começam a movimentar no plano espiritual para preparar a vinda de Jesus. Ora, nós estávamos naquele período, estamos falando aí desse preparo de mais ou menos 1000 anos por aí, antes da chegada de Jesus. Havia necessidade de um preparo, porque nós estávamos a nossa condição, e ainda estamos, a nossa condição terrena, as nossas energias eram muito densas, muito pesadas. Então havia uma necessidade de um preparo para que emergisse dentro do nosso planeta uma criatura, uma entidade crística do mais alto grau de elevação. Então, as entidades ali se movimentam. Ali vão vir os seus mensageiros, os seus instrutores, seus auxiliares, seus precursores, estariam já separando já esses espíritos que viriam para poder auxiliar. Como auxiliar Jesus? Preparar o terreno, preparar a terra, preparar o ambiente para que pudesse Jesus chegar e poder fazer todo o seu trabalho. Então, na Ásia, na Europa, na África, na América, em vários cantos do planeta, espíritos vão se reencarnando. Devemos lembrar que não eram espíritos puros, não eram espíritos crísticos, mas eram espíritos que já tinham um bom avanço intelectual. Já eram espíritos que já tinham uma condição de trazer, de preparar todo o ambiente para a vinda de Jesus. Então, por isso que nós ouvimos a civilização, os filósofos chineses, os indianos, nas Américas, personalidades que a gente aprende a estudar, a pesquisar na escola, nas faculdades, porque eles eram os precursores. Eles eram aqueles que viriam para preparar o terreno. O espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer o seguinte: naquele momento, preparando a chegada de Jesus, espíritos de alta envergadura, eles iam emergir, eles iam mergulhar nas esferas do planeta para esse preparo da qual nós falamos. Para a sua chegada, havia uma necessidade de mudança de vibrações. Havia uma necessidade de uma elevação das vibrações para que essa entidade crística emergisse no planeta. Então, por isso, foi-se aqueles espíritos reencarnados, então foram preparando todo o ambiente. Houve um momento de serenidade naquele momento, de todo o planeta, segundo Humberto de Campos. Porque o Império Romano é o que imperava naquela época, mas houve vamos dizer assim, deram um tempo em todas aquelas guerras, em todas aquelas conquistas, porque foi um momento assim de júbilo, de esperança. É como todos estivessem já sabendo que algo de bom iria acontecer. Algo de muito importante iria acontecer em algum momento, em algum lugar.
mas eram as vibrações, a atmosfera do planeta que estava sendo modificada para receber Jesus. Então aí o planeta passava por esse momento de transição, nos informa o espírito Humberto de Campos. Ele ainda fala que era o século do Evangelho, porque era o século da Boa Nova, porque a Boa Nova chegaria ali. Aí ele justifica assim, porque o império já estava sendo desvirtuado, influenciado por forças estranhas, então houve esse momento de harmonia, esse momento de júbilo, houve uma pausa nas guerras, houve uma pausa naqueles momentos, naquelas contendas, naqueles conflitos. E Humberto de Campos cita essa personalidade que nós já conhecemos, com certeza, aí dos bancos escolares, mas Humberto de Campos cita especificamente esse personagem, Caio Júlio César Otaviano Augusto. Era o herdeiro de Júlio César. Júlio César é tido como o maior conquistador, porque expandiu muito e muito todas as cercanias do Império Romano. E o Caio Júlio César era seu descendente. E Humberto de Campos cita que ele era uma desses personagens. Por quê? Ora, ele era um imperador, mas ele era diferente, porque ele se preocupava com arte, com cultura, ele se preocupava em oferecer para aquelas pessoas, para aqueles homens que estavam ali, algo mais que não fosse guerras, nos diz Humberto de Campos. Então, Caio César, ele vai fomentar naquele momento a arte e a cultura. Que Leon Denis vai nos dizer que arte e cultura, principalmente arte, é uma grande expressão de Deus. Isso é fato. E o Caio César, ele vai fazer isso, estimular, ele vai incentivar todos os sentimentos voltados para a arte. Então, aí nós vamos ver a arte, a escultura desta época muito perfeita, às vezes a arquitetura, muita preocupação em pavimentar ruas, em dar condições melhores para aquelas pessoas que ali viviam. Esse era o pensamento do Caio César. E aí, o próprio Humberto de Campos, espírito, ele vai mencionar essas pessoas. E nós colocamos e temos tantos outros. Nós vamos ter muitos outros. Mas ele menciona essas personalidades que nós conhecemos de alguma forma. Aqui ou acolá já ouvimos falar desses personagens. Nós vamos ter aí o Virgílio, vamos ter o Horácio, que eram escritores, o Tito Livio, o Caio Mecenas. Caio Mecenas deu origem a esse termo que a gente vai ouvir muito quando se estuda a Idade Média, que é o mecenas. Quem era o mecenas? Aquele que proporcionava aos artistas a possibilidade de exercer sua arte, trabalhar a sua arte. Era aquele que financiava os artistas para poderem eles exercerem, o pintor, o escultor. Então ele dava o dinheiro, mantinha aquele indivíduo e ele ia fazer suas esculturas, fazer suas pinturas. Mas surgiu daí, do nome desse personagem, Caio Mecenas. E o Caio Mecenas era um auxiliar direto do Caio César. Ele era auxiliar porque ele era como se fosse um consultor. Ele estimulava, ele dava as ideias, ele apresentava os projetos para que a arte fosse fomentada de toda forma. E isso foi muito importante naquele momento. Essa figura do meio, eu coloquei no meio de propósito, porque, só para curiosidade,
Quem é Ovídio Naso? Ovídio Naso era um escritor, esteve aí reencarnado aí um pouco antes, nasceu, reencarnou um pouco antes da chegada de Jesus e desencarnou um pouco depois. Então, de certa forma, foi um pouco contemporâneo de Jesus. Mas quem é Ovídio Naso? Ovídio Naso, a gente vai ouvir falar dele lá na frente, mais para cá, perto da nossa era. Ele foi. Quem foi o Ovídio Naso? Foi um pianista muito famoso, Frederico Chopin. Quem nos dá essa informação é Bezerra de Menezes, num livro de Ivone Pereira do Amaral. A médium gostava muito do Frederico Chopin. E ela conversava, travava com ele grandes diálogos. E ele ainda trazia, olha que quando falamos que espíritos de alta envergadura não são espíritos puros. Porque o Chopin ainda trazia muita coisa naquela época dentro dele. Ele ainda era uma pessoa muito triste, muito acabrunhada. Ele ainda trazia algo muito dolorido dentro dele. E o Ovídio tinha uma poesia muito assim, muito enfática, às vezes muito sensual. Então, mas ele expandia esse sentimento de artista. É só uma curiosidade que eu trouxe para poder a gente ver que olha como que vai andando as nossas reencarnações. Então não é com 100, com 200, às vezes a gente leva 2000 anos para a gente avançar de fato, assim, um pouco mais. A gente vai de pouquinho em pouquinho. E aí, nos conta o evangelista Mateus vai nos dizer uma passagem. Jesus chega, emerge no planeta, e aí passa sua infância, adolescência e começa o seu ministério. E Jesus vai andar para cá e para lá. Jesus vai circular naquele ambiente. Ora, pensaremos, por que que não veio, não emergiu? Por que não estava ali em Roma? Ora, se aqueles espíritos estavam fomentando, porque Jesus já havia dito, eu vim para os doentes. Esses são os verdadeiros necessitados. Mas tinha um ponto crucial. Apesar de Roma já ter esse sentido já sedimentado de sociedade, de vida em sociedade, mas tinha um problema. Eram politeístas. Então, era uma coisa que ainda deveria se trabalhar. Cultuava-se muitos deuses, os deuses de mármore. Então, essa ligação com Deus ainda havia muito a caminhar. Então, Jesus vai emergir aonde? Na Palestina. Porque ali dentro não só existiam os hebreus, outros povos também politeístas, mas havia os hebreus. Os hebreus já havia sedimentado dentro de cada um integrante daquele povo esse sentimento, o monoteísmo, o Deus único. Só existia um Deus. E eles se agarravam a isso com unhas e dentes. Que Emmanuel vai dizer que eram os monoteístas navegando no mar politeísta, porque tudo ao redor ali era um politeísta. E diga-se de passagem que era um mar bem revolto, muitas tempestades, porque ali os hebreus viviam às voltas com guerras, invasões, ora escravizavam, ora escravizados, mas eles não deixavam a fé no Deus único. Então, para ali é que seria trazido, que é um elemento muito importante, o código da fraternidade, da qual fala o Espírito Emmanuel. Então, ali, aquele povo que fazia da sua vida
do Deus único, fazia sua vida política, sua vida social, sua vida pessoal. Eles eram agarrados a isso. E os hebreus também tinham uma outra questão. Eles tinham muito orgulho de serem hebreus. Eles tinham muito orgulho de acreditar no único Deus. É aquela história, eu sou diferente. Então, eu sou melhor do que todos. Era o pensamento deles na época. E então eles odiavam todos os outros que não eram como eles. E por causa disso também eles eram odiados. Então, ou eles escravizavam ou eram escravizados. Ou eles brigavam ou eles sofriam. Então era essa questão. Mas ali chegaria Jesus. Então, Jesus chega naquele momento, o Caio César desencarna, sobe ao poder o seu sucessor, Tibério. E é sobre o império de Tibério que Jesus vai sofrer a crucificação. Porque depois da imersão de Jesus, do desencarne de Caio César, tudo volta às sombras. Mas existe uma luz que estava entre nós. Então, nessas suas andanças ali de Jesus, no seu ministério, expandindo, espalhando a sua boa nova, certo dia ele vai falar na sinagoga. Nós sabemos que a sinagoga tinha o templo, mas todos os lugares menores tinham ali como se fosse um espaço reservado que todos poderiam ali pegar ali as escrituras e explanar, discutir, debater, né? Discursar, falar de Yahvé. Então era permitido. Então Jesus decide ir para ali. E seus discípulos iam acompanhando. Chegando lá, ele encontra uma pessoa com uma mão atrofiada. E ele aborda Jesus e pede para ser curado. Jesus aqueceu, mas os seus discípulos falaram: epa, peraí, hoje é sábado. Para os então judeus, eram os hebreus, mas nessa época já eram os judeus, não pode fazer nada no sábado. Não é proibido. Jesus então vai e questiona: como assim é proibido? Se você, seu animal, sua ovelha, seu carneiro, se cai num buraco, o que você vai fazer? Vai deixá-lo lá? E nós sabemos que isso, naquela época, significava dinheiro, perda. Não se poderia perder uma ovelha. Então, Jesus questiona, então, porque é sábado eu vou sofrer esse prejuízo porque é o sábado? Jesus conta essa história, Jesus faz essa advertência e cuida daquele que pediu a cura, e cura. E ele sai. Porém, Jesus adverte para ele: não diga nada. Jesus sempre dava uma advertência, ele curava, mas ele falava alguma coisa. Não diga nada, até que a profecia seja cumprida. Até que o que fora dito em algumas traduções, o que fora dito pelo profeta Isaías seja cumprido. E o que fala no registro do evangelista Mateus? Esse poema, essa parte que específica de Isaías. Está lá no Velho Testamento, no livro de Isaías. Primeiro cântico dos céus. E aí ele diz: eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Sobre ele porei meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Esse foi o escolhido por Deus. Essa criatura angélica foi a escolhida para governar este planeta, para trazer para esta humanidade que se formaria ali naquele planeta e que seria conduzida até o final, até o último degrau da ascensão que é de todos nós. Então, ele é o meu amado
Em quem a minha alma se agrada? Porque eu já o conheço. Porém, o meu espírito, entendido como que o espírito Amélia Rodrigues vai dizer, porém o meu espírito, o meu poder, darei a ele todo o meu poder, porque ele anunciará o juízo, juízo entendido como verdade, aos gentios. Quem eram os gentios? Para os hebreus, naquela época, quem não nascia em Israel era gentio. É como mais tarde, bem mais tarde, era herege. Quem não era aquele que estava ali, que nascia, que eles se comunicavam, eles se confraternizavam, se relacionavam só entre eles. Então, aqueles que não estavam ali chamavam de gentil. Todos os outros povos. Então, Isaías. Quem é Isaías? Vou continuar primeiro antes de falar quem é Isaías. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar o juízo, em seu nome esperarão gentios. Não contenderá nem clamará, não vai levantar espadas, não vai empunhar flâmula, não vai fazer contendas, não vai formar um exército, nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas, porque ele não precisa de bradar para ser ouvido, porque ele falava para os corações, para dentro dos indivíduos. Não era necessário bradar, falar alto, gritar em praças públicas para que fosse ouvido, porque não era essa a intenção, não era esse o objetivo de Jesus. Não esmagará a cana quebrada. O que é cana quebrada? É uma que se usava muito naquela época, uma caniço, uma varinha de bambu que usavam muito como cajado, né? Tanto para se apoiar como para conduzir animais. Então, entenda-se, segundo Amélia Rodrigues, a cana quebrada, que seria aquilo que sustenta e já está ruindo, já era uma previsão da ruína, da derrocada do Império Romano. Então, ele não ia pegar e esmagar aquilo que já estava se esmagando por si mesmo. Não apagará a torcida que fumega. Aí os mais antigos, né? Que fala do candeeiro, que era onde punha o querosene na vasilha e colocava um chumaço de algodão. E aí a parte de fora ficava queimando ali, enquanto houvesse o combustível, que era geralmente querosene, que ficava ali. Às vezes ia acabando, mas aquele negócio ficava assim, ó, balançando, pouquinho, mas ficava. Então, entende-se aqui como a lei mosaica. Era uma torcida que ainda fumegava, porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então ele não veio apagar, desfazer as leis mosaicas, as leis que ele falava dos antigos. Ele não veio. Ele não veio com esse objetivo. Porque Jesus era judeu. Diga-se de passagem, a gente tem que lembrar, Jesus era judeu e ele cumpriu boa parte de sua vida, cumpriu as tradições do seu povo. Então, Isaías, mais ou menos 600 anos antes desta época, disse isso. Até que faça triunfar o juízo, a verdade absoluta. Que poderemos entender, a verdade de Jesus é absoluta, a nossa que é relativa. Então, quando alguém fala assim, cada um tem sua verdade, tem, porque a nossa é relativa. Agora, só tem a Jesus é absoluta. Então, a nossa capacidade de compreender, a nossa visão, a nossa capacidade, às vezes, cognitiva, mas no sentido do estágio em que nós estamos, enquanto espíritos, ainda temos dificuldade.
Por isso que os Espíritos, em muitas passagens, em muitas questões em O Livro dos Espíritos, falam assim, ainda vocês não têm nem vocabulário para entender certas coisas. Não tem como explicar. E em seu nome esperarão os gentios. Isso aí está em Mateus, que ele vai e põe esse trechinho no seu evangelho, e em Isaías nós vamos encontrar lá no capítulo 42, a íntegra, que ele é um pouquinho maior. Então, Amélia Rodrigues, num livrinho chama Trigo de Deus. Livrinho não pela insignificância, mas pela singeleza. É um livrinho fininho. Não tem como ter preguiça de ler, mas não deve nem ser lido. Ele deve ser estudado, fatiado, esmiuçado, no miudinho. Aí, nesse livrinho tão singelo, que vai nos trazer muitas informações e nos dar também nos dá uma amplitude do que realmente significa o poema de Isaías. Então ela vai se referir assim à chegada de Jesus. Eis que Isaías fala que ia chegar este. E este chega porque chega com uma luz, chega com uma luz para iluminar aquele momento pelo qual passava a terra. Desculpa. Para aqueles que estavam nas sombras, nas dificuldades internas, ele seria a luz. Para aqueles que se encontravam perdidos, ela chama de pastor sublime. Ele também era água viva para os seus sedentos. Ele também era um pão para os famintos. Por isso que ele disse para a mulher samaritana, eu sou a água viva. Eu mato a sede de verdade, a sede de mudança, a sede de transformação para avançarmos. Então, dentro disso aí, seguindo este raciocínio, se Jesus deu todos estes caminhos, deu todas essas observações, essas sugestões para seguirmos, então nós vamos lembrar aqui, por que então que a gente não segue? Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa questão? A questão é que a gente tem dificuldade de desenraizar de dentro de nós, enquanto viajores nessa estrada evolutiva, nessa jornada árdua, que é a jornada da evolução, nós temos essa dificuldade de soltar as raízes. As raízes que nos prendem ainda no nosso início, da primitividade. Ainda trazemos dentro de nós muitos resquícios do egoísmo, do orgulho. Ora, o egoísmo foi muito importante no início da formação. Está lá, a gente vê lá na Gênese, quando os espíritos vão orientar Allan Kardec para esse entendimento, porque era muito importante para imperar uma lei, a lei de conservação. Lei de conservação está lá no Livro dos Espíritos, era para nos mantermos vivos, perenidade da vida. Então, naquele momento, o egoísmo de, não, eu tenho que me manter vivo, primeiro eu, depois os outros, naquele momento era necessário. Mas já andamos muito e nós temos dificuldade de desenraizar. Nós temos dificuldade de soltar essas raízes para que possamos nos assentar em terrenos melhores, em terrenos mais leves. Nós temos essa dificuldade. Então, trouxe aqui para a gente refletir. O Espírito Emmanuel, em há 2000 anos,
que a gente sabe que Emmanuel ali, nesta obra, fala de si mesmo, fala da sua trajetória. Porque Emmanuel, ele encontrou com Jesus. Agora a gente pensa, a gente está ao tempo todo travando conhecimento com aqueles que estão ao nosso lado, mas nem sempre nós damos valor. Porque a gente ainda está esperando alguém que vai empunhar uma espada, alguém que vai levantar alguma bandeira, e a gente tem essa dificuldade de reconhecer aquele que nos fala ao coração. Então, o senador Públio começa a procurar Jesus. Para quem leu a obra, ele começa a procurar Jesus. Era uma questão de uma doença de sua filha. A sua esposa já estava convertida e procurando. E ele começa a ficar muito encasquetado com esse que saíam falando dele. Saíam as pessoas comentando sobre Jesus e ele ficou curioso. E a sua esposa, e essa questão, então, tinham questões familiares, domésticas, e ainda do lado de fora, ele era um senador da República. E aí, ele começa a procurar Jesus, mas ele começa a procurar Jesus meio que se esgueirando, escondendo. Sabe aquelas pessoas que vai e botam um capuz, uma coisa de noite para ninguém me ver? Muitas celebridades fazem isso, né? Ninguém pode ver que eu estou aí, estou indo ali, numa casa simples, ou isso e aquilo. E o senador começou a fazer isso, a buscar Jesus. Buscar no sentido de espionar Jesus, é o termo mais apropriado. Então, só que aí ele depara que Jesus, essa entidade crística, sabia de tudo e muito mais, sabia do que estava acontecendo. E ele vai, ele que encontra. É como se ele buscando, procurando por Jesus, mas ele que é encontrado. E ele se depara com Jesus. Aí Jesus o questiona: por que você está me procurando de noite? Por que você não me procura de dia e para todos verem? Eu estou aí andando nas ruas, nas praças, com os meus discípulos. Ele não sabe responder. Ali eles travam ali um breve diálogo. Jesus faz o convite para aquele senador que estava trazendo já dentro de si muitas questões pessoais, muitas angústias, e Jesus sabia disso. Aí Jesus diz o convite, mas está no teu querer o livre-arbítrio. Jesus não violenta ninguém. Não violenta os nossos desejos, as nossas escolhas. Não violenta, não exige nada de nós. Por isso que quando falamos assim, é exigência, não é. Jesus não traçou, ele sugeriu. Ele deu uma sugestão para todos nós. Mostrou uma direção e um rumo. Sigamos ou não. Nós temos a liberdade de seguir ou não. Porém, foi o que ele disse para o senador: está no teu querer. Me siga agora ou daqui a milênios. E a gente sabe que depois ele seguiu a milênios, né? Ele chegou lá mais na frente, um tantinho mais na frente, uns milênios na frente, foi que ele entendeu verdadeiramente. E assim Jesus fala para todos nós. Está na nossa vontade. Então, quando nós trazemos aqui o Poemas de Isaías, nós trazemos que 600 anos antes, aqueles espíritos ali reencarnados preparavam a vinda de Jesus, porque aquele governador já sabia o que iria acontecer, sabia das nossas dificuldades. Então, ele vai, através dos seus precursores, dos seus enviados, dos seus instrutores, e os profetas são esses também, dos seus instrutores. Quem que era Isaías?
Isaías era um dos profetas, que a gente vê lá no Velho Testamento, o livro dos profetas. Isaías, todo o povo, não só o povo hebreu, todos os povos sempre tem um chama de oráculo, é profeta, ou uma entidade, sempre tem aquele que vai dizer assim, vai dar uma direção, geralmente espiritual, mas em muitos povos acaba sendo para tudo. Então, ouve-se, né? Aquele dentro, como os povos originários, tem lá, né, o cacique que é ouvido, né, para faz isso e faz aquilo. Então, os profetas eram da mesma, dessa forma para os hebreus. Então, ali, eles davam uma opinião, davam sugestão, mas eles não eram escritores. Mas a gente vai ver lá no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, eles eram médiuns. Eram os médiuns que recebiam, sejam através da vidência, da clareaudiência, através das intuições, eles recebiam as orientações e repassavam. Repassavam para o povo, para a vida pessoal, para a vida social, para a vida política. Isaías era um desses profetas. Ele foi profeta, exerceu essa função durante 40 anos. Então, quando a Amélia Rodrigues, Espírito, nos traz esse trechinho, ela quis dizer que naquela época já se falava, já se preparava para a vinda deste que iria nos dar o direcionamento para onde que deveríamos ir. Mas hoje ainda estamos como Públio Lentulus, com dificuldade, ainda estamos esperando milênios para seguir, para aceitar o convite. Ainda estamos com dúvidas aqui ou ali. E muitos de nós resolvem sentar na beira da estrada, parar, ficar ali. Estou cansado. Senta ali na beira da estrada, da jornada da evolução. E ali fica. Mas aí vem a própria vida e dá um empurrãozinho na gente de alguma forma para a gente seguir. Porque a evolução é uma fatalidade. É irresistível. Não tem como a gente falar, eu não vou. Vai. De um jeito ou de outro vai. Você tem que ir, nós temos que ir, porque o governador recebeu essa missão das mãos divinas de conduzir esta humanidade que iria se formar até o ápice. Essa é a missão primeira, é conduzir todos nós até o ápice. Então, quando Jesus diz, nenhuma ovelha se perderá, ninguém vai ficar parado, vai ficar para trás. Uma hora ou outra vai acontecer algo que vai nos puxar, vai nos empurrar, porque é irresistível. Agora, é difícil? É difícil. É complicado? É complicado. As nossas dores são dores. E dores não tem como dimensionar. A minha dor não é igual à sua dor. A minha dor é muito. Para mim, eu estou sofrendo. Para você pode não ser nada. Mas a sua dor também, ela tem o seu valor para você. Não é fácil. A gente tem que abdicar muitas vezes de nós mesmos. Mas isso é muito importante, a gente entender que esse convite a gente tem que aceitar. Este convite é para que possamos seguir para dias melhores, seguir para paragens melhores, seguir para momentos, paisagens melhores. E a gente tem que atravessar o deserto, a gente tem que atravessar o pântano. Não tem jeito, tem que passar. Então, para nos seguir de consolo, Jesus disse muitas vezes. Então, trouxe esse trechinho que foi registrado pelo evangelista João. Quando todos estavam ali, o que vamos fazer?
Este que estaria ali, estava nos conduzindo, não está mais. O que é que vai acontecer? Esse é o momento em que Jesus se materializa pela última vez antes que diz subir aos céus e registra os evangelistas, mas antes de fato ele deixar a terra. Ele se materializa. Então ficam todos perdidos. O que nós vamos fazer? Então ele diz: nunca tem mais. E a gente esquece. Tendes os recursos para a transformação do mundo, mas primeiro para a nossa transformação. Por isso que o evangelista, o profeta, desculpa, Isaías, disse que não iria clamar, bradar, levantar a voz, porque ele falava para os corações, para dentro de cada um. Então ele inicia-se em vossa modificação interior, a mais em qualquer circunstância. Esse é o dever. O Espírito Joana de Ângeles, num livrinho também, eu gosto de falar livrinho, que é tão singelinho, tão assim fininho, mas que dá para a gente fazer um seminário, uns 2 seminários do livrinho. Aí ela ficou debulhando ali qual é o nosso dever. Qual é o nosso dever? Tá, aqui e acolá é o nosso dever. Qual é o nosso dever? Jesus disse, esse é o dever. Qual é o dever? Aí ela chega à conclusão: nosso dever seguir a lei de Deus. Esse é o nosso dever. Agora, a lei de Deus, ela é ampla, porque está no miudinho. Eu seguirei convosco e vos guardarei. Estarei sempre ao lado de cada um de vocês. Vou protegê-los em todos os momentos, por todo sempre. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Que muitos acreditam, o mundo vai acabar. Até conduzi-los aonde eu tenho a minha missão, o ápice. Terei cumprido a minha missão quando eu levar cada um desta humanidade ao ápice da perfeição. Este é o fim do qual Jesus falou. Então, esse é o nosso dever primeiro. É seguir as leis de Deus. E a primeira lei, a lei do amor. Aí é amor amplo. Mas primeiro comecemos conosco. Primeiro comecemos dentro de nós. Primeiro vamos de dentro para fora. Então, quando diz, amai ao vosso próximo como a nós mesmos, como a vós mesmos, a gente acha estranho muitas vezes. Mas amar o outro, primeiro eu tenho que me amar. Para eu me amar, eu tenho que me reconhecer como criatura divina, carregando a essência divina. Amar no sentido não material, mas enquanto criatura daquele que é a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo. A partir do momento que nós entendermos isso para nós, vamos enxergar naquele que está do nosso lado a mesma coisa. Então aí eu vou amar o próximo como eu amo a nós mesmos. O Espírito Fêmeno, para encerrar, disse, fazendo a sua instrução dos Espíritos, sobre, me parece que é no capítulo 6, 7, não me recordo, aí ele vai falando sobre, fazendo aquela instrução, aí ele faz uma pergunta, quem é o seu próximo? Ou qual é o limite do próximo? É a pergunta correta. Qual é o limite do próximo? Que as crianças brincam, quem é o meu próximo mais próximo? Aí, qual é o limite do próximo? E ele mesmo responde, o limite do próximo é a humanidade inteira. A partir do momento que eu
me amar, me enxergar como criatura divina, eu vou começar a enxergar a humanidade inteira como criatura divina. Muito obrigada, é o que trouxemos para hoje. Aí está um pequeno trechinho repetido do poema de Isaías. Isaías que trouxe para nós, 600 anos antes da chegada de Jesus, essa boa nova que chegaria até nós. Aproveitemos essa boa nova e vamos absorver esta boa nova. Eu faço a prece? Ok. Então, aproveitando então este momento, essas boas vibrações que já circulam neste ambiente, essas energias benfazejas, agradeçamos. Agradeçamos por tudo quanto recebemos. Agradecemos por tudo que recebemos com consciência, mas principalmente o que recebemos sem ter a devida consciência. Os momentos, os sorrisos, os abraços, que muitas vezes não prestamos atenção, mas somos abraçados todos os dias por esta entidade crística que veio até nós, através dos seus mensageiros, dos seus enviados, que estão ao tempo todo ao nosso redor. Nossos anjos da guarda, mentores, espíritos amigos, sim, esses nossos amigos espirituais, que neste momento não estão na nossa lembrança, mas são amigos de milênios, que se propuseram a nos acompanhar do outro lado da vida, nos intuindo, nos ajudando. Agradeçamos por estas presenças e peçamos todos nós, por todos aqueles que não estão aqui materialmente, pessoalmente, mas onde quer que estejam, possam ser abraçados, envolvidos, que todas as angústias possam ser serenadas, para que nenhum de nós esqueçamos. Jesus, tu nos prometestes que estaria conosco até o final. Muito obrigada, que possamos todos nós corresponder, ainda que de maneira ínfima, às suas expectativas sobre nós. A expectativa de abrirmos nossos corações, de entender a sua mensagem, de exercitar o seu código de amor. Muito obrigada por tudo, por este momento, e que estes benefícios que cada um aqui presente está recebendo possa se expandir, alcançar as vizinhanças, as cercanias, enfim, todo o planeta, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que tudo assim seja sempre em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja.